Atenção para essa informação importante sobre a saúde das crianças. A Fiocruz detectou um aumento no número de casos e internações por síndrome respiratória aguda grave, possivelmente causada pelo rinovírus em crianças. Eu vou ao vivo agora com a Mônica Hermílio para que ela possa, primeiro, Mônica, a gente quer saber que você nos explique aí o que é esse, para a gente poder trazer essa informação importante, o que seria esse rinovírus? Pois é, né? A gente já fica assustada. Meu Deus, mais um vírus? Será que é algo novo que apareceu? Mas aí já dá para tranquilizar que é aquele vírus do resfriado. Aquele resfriado que todo mundo tem, principalmente as crianças, né? Qual é a criança que não teve resfriado ainda mais agora, né? Voltando a ter contato com outras crianças, é super normal. O que complica, essas complicações aí se dão por outros fatores aliados a esse vírus. Quem vai explicar pra gente tudo isso e tranquilizar os papais e as mamães é a médica alergista e imunologista Cíntia Mafra, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa tarde, obrigada por nos receber. É para ficar preocupado porque vários casos de síndrome respiratória aguda grave vêm surgindo por conta desse vírus. Mas tudo isso se dá só por causa desse vírus ou existem outros fatores que agregam e terminam complicando? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Olha, não é necessariamente para ficar preocupado, mas requer atenção, cuidado e tratamento correto. Isso se deve realmente a um aumento da circulação do rinovírus, que é o vírus do resfriado, não é? Tem o vírus da gripe, que é a influenza, e o vírus do resfriado. Geralmente não há complicação, mas nós temos observado um número maior realmente de internações. Isso se deve ao aumento da circulação do vírus e também a complicações por fatores que a criança já apresentava. Por exemplo, o pacientezinho alérgico. A criança que é alérgica, que não está com aquela alergia controlada, quando ela tem o resfriado, ela pode evoluir com complicação, com sinusite, com exacerbação da alergia, no caso crise de asma, até com pneumonia. Então é preciso ter atenção, o paciente está gripado, está resfriado, precisa ser tratado. Um ponto importante que a gente observa é o tratamento precoce e automedicação com antibiótico. Quando chega na hora de tomar, o paciente já tem tomado e isso prejudica também o tratamento e a complicação pode ocorrer. O que é que os pais, as mães, Cíntia, podem fazer para evitar? A gente sabe que é impossível evitar que a criança pegue um resfriado, mas como fazer para que ela não desenvolva formas mais graves? O que fazer para evitar? Quais são os cuidados? Perfeito, existem sim cuidados. Primeiro é preciso, como você falou, ter consciência de que a criança ela está mais propensa a ter resfriados, né? Então a criança pode ter 6 a 8 resfriados por ano e isso faz parte do desenvolvimento normal da imunidade da criança. Mas para evitar que tenha complicações, o que a gente deve fazer é primeiro proteção, higienizar as mãos, usar máscaras em locais fechados. Na criança isso é mais difícil, mas se possível deve ser feito. E quando a criança adoecer, aumentar a lavagem nasal, tirar o contato com outras crianças para não haver transmissão. É interessante também testar para a Covid e também não se automedicar. Fazer a medicação sintomática em casa, mas se observar que teve alguma descompensação, levar para o pediatra. Para os alérgicos, fazer o controle ambiental, cuidar do travesseiro, mofo, essa época do ano Maceió tem muito mofo, descompensa aí as alergias, então cuidar do mofo se tiver em casa, fazer a lavagem nasal com soro e tendo sintomas que está na dúvida, não sei se é gripe, não sei se é alergia, procurar o médico para tratar, não se automedicar. É isso que eu ia perguntar. Ficou resfriado, trata em casa ou vai para o hospital? Se não tiver sinais de alarme, que é a criança muito molinha, sem comer, prostrada, com falta de ar, pode tratar em casa. Mas se tiver falta de ar, se tiver uma febre há mais de 3 dias que não passa, se tiver uma tosse que vem com falta de ar, se não melhorar com aquele tratamento ali, aquele antitérmico, analgésico, não melhorar, é interessante levar para avaliação do pediatra. A minha recomendação é não entre com antibiótico por conta própria, porque o momento do antibiótico ele existe. O antibiótico não trata vírus, né? Rinovírus a gente não trata com antibiótico. O antibiótico seria para uma infecção secundária, que pode acontecer e está associada a essas complicações. E se a sua criança já tem uma comorbidade, o que é comorbidade? É uma doença de base, uma doença prévia, fique mais atenta, você tem que ter mais atenção. Então, começou com sintomas de resfriado, já conversa com o pediatra dela, já fica mais alerta, porque ela já tem um potencial para complicação. Mas, de maneira geral, papais, mamães, fiquem tranquilos, está na época mesmo, essa sazonalidade, o que é sazonalidade? É a época do ano que as infecções virais acontecem. Ela mudou muito por causa da pandemia, nós estamos nos adaptando ainda.
Lembre que as crianças passaram quase um ano sem escola, né? Depois elas voltaram, começaram a ter contato com os vírus, elas estão amadurecendo o sistema imunológico, então fiquem tranquilos, não requer uma preocupação exagerada, apenas atenção e cuidado. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a médica alergista e imunologista Cíntia Mafra, que está aí, ó, alerta para os papais e mamães ficarem tranquilos, né? Só cuidar bem, né? A casa limpinha, travesseiro limpinho. Criança vai ficar resfriada, gente. Não tem para onde correr. A criança vai ficar resfriada. Agora, como você previne para que ela tenha um resfriado tranquilo e como você trata, né? Aí é que vai determinar o sucesso desse tratamento aí. Voltamos ao estúdio, Wilson.